Olá! Estamos iniciando mais uma transmissão do CERS Cursos Online. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira os conteúdos que preparamos para você. Até já! Renovação. Não é sobre mudança, é sobre mudar e dar nosso melhor para o seu melhor. Repaginar. Fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência. Transformando as vidas de quem já está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento. De quem está há 12 anos, totalmente apaixonados pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign. Um novo momento. Mais um ciclo iniciando. Agora de nova cara. Realizar sonhos. Para você e pelo seu sucesso profissional. Olá, meu nome é Marcílio Ferreira e hoje vou te ensinar as melhores dicas para você ser reprovado em qualquer concurso público, não importa o cargo, não importa a região. Atenção, estas dicas são contraindicadas em caso de tentativa de aprovação. Tá preparado para tirar um 0? Então, vem bombar comigo. A primeira dica é super importante. Se você vai fazer um concurso público, você tem que levar uma caneta vermelha, não é, pessoal? Primeiro, porque a cor vermelha é linda, veja. E mais, segundo, você vai chamar a atenção de todo mundo. Seus concorrentes vão ficar te olhando de um jeito diferente. Então, resolva sua prova inteira com a caneta vermelha e pode ter certeza que vai ser um sucesso. Só que não, né, gente? A segunda dica também é super importante. Você sabe que os grandes personagens de filmes e de histórias são pessoas misteriosas. Então, é claro, se você quer ser um concurseiro de sucesso, você também tem que praticar o mistério. quando for fazer uma prova de concurso público, não leve o seu documento de identificação. Pra que isso, pessoal? É claro, você pode fazer um mistério, as pessoas vão ficar te olhando. Quem é ela? Veja, o fiscal de prova, ele vai te olhar de um jeito diferente, vai te tratar até de um jeito diferente por conta desse mistério. Quem sabe assim, você nem precisa fazer a prova, não é mesmo? E se você está fazendo concurso público, é claro que você sabe que pode ser aprovado nele. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença: a confiança. É claro, você tem que ir para a prova confiante. E é aí que entra a nossa terceira dica. Só lembrar aqui, lembrar do terceiro. É importante ter confiança absoluta. Tanto assim que nem precisa estudar. É claro, para que aqueles livros grandes, cheios de palavras difíceis? Não, você vai para a prova do seu jeito, com confiança, vai com tudo. Quando chega lá, é claro, você não vai saber de uma questão ou outra, mas você pode chutar. Foram mais de 10, vou colocar aqui com lápis. Como é que escreve mais? E eu sei que você é bom de chute, não é mesmo? Então vai chutando, vai do seu jeito. O que importa é estar confiante, saber que dá para passar do seu jeitinho mesmo, né? E aí você já sabe qual é o resultado. Mente vazia, oficina do quê? Da aprovação. Então é claro que você não pode deixar a sua mente relaxada. Você tem que ocupar essa mente com uma super rotina. E aí é que entra a nossa quarta dica. Tem uma rotina super acelerada, aproveite para curtir, para poder viver a vida. Para cada 5 minutos de estudo, utilize umas 3 horas para você descansar, relaxar e aproveitar. Quem sabe, né? Sobra até tempo para você tomar uma cachaça. Maratone e vire noites. Essa é mais uma dica para você conseguir ser reprovado. Ai, meu Deus do céu. Vá virando noites, vá aproveitando, vá debatendo com os outros sobre os diversos assuntos da atualidade. É importante saber, por exemplo, o que está acontecendo na última temporada da série Lúcifer, né?
dá uma conferida lá, você vai saber debate sobre essa série, sobre o que tá rolando, o que tá acontecendo, e desse jeito você vai acabar tendo conhecimento sobre tudo, menos sobre a prova, não é? Assim, pelo menos você vai conseguir ser um concurseiro de sucesso chamando atenção e conversando sobre qualquer coisa, menos sobre a prova. A sexta dica também é importantíssima, porque sem ela você não consegue fazer uma prova. Se você vai fazer um concurso público, você tem que postar. É claro, hoje o negócio é a rede social. Então vai fazer concurso público, leva o teu celular, já aproveita no meio da prova e faz uma selfie com a prova. Vai lá, porque desse jeito você vai conseguir postar, vai bombar nas redes sociais, vai ganhar um monte de curtidas, quem sabe até faz um Reels, faz um vídeo no IGTV e, é claro, você vai conseguir um monte de seguidor, pelo menos nas redes sociais. Porque na prova você tá lascado. Quando eu falo tá lascado, só lembro do Gil, né? O Brasil tá lascado, meu povo. E é claro que se você aplicar essas dicas, você vai estar lascado. Então, muito cuidado com tudo isso. Tenha sempre um roteiro para você não fazer coisas erradas e conseguir seguir bem na prova. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Banco Itaú é condenado por pedir que empregado usasse sensualidade para atrair clientes. Meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. A terceira turma do TST fixou em R$50 mil o valor da indenização a ser paga pelo Itaú a uma empregada que, além de sofrer cobrança abusiva de metas, ameaças e constrangimento, era impelida a se vestir de forma sensual para atrair clientes. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que era estimulada pelo gerente a usar a beleza, já que não tinha talento. Ele exigia que ela usasse batom vermelho, salto mais alto e saia mais curta nos locais de concentração de possíveis clientes próximos à agência. Com 23 anos na época, ela sustentou que essa situação gerou problemas familiares e depressão, levando-a a pedir demissão. Na ação, ela pediu uma punição exemplar com o fim de extinguir do ambiente do trabalho a falsa ideia de que a mulher tem que se sujeitar a tudo, ouvir qualquer piadinha ou sofrer assédio sem se revoltar e protestar. Arrasou! O relator do recurso de revista da bancária assinalou que a indenização por dano moral tem conteúdo de interesse público, pois tem origem no princípio da dignidade da pessoa humana. A fixação do valor, por sua vez, deve levar em conta a dor e o prejuízo experimentados pela vítima e o grau de culpa e capacidade econômica do autor do ato ilícito. Para o colegiado, o valor de R$8 mil deferido anteriormente não correspondeu à natureza e proporção do dano em razão das particularidades do caso que envolveram a prática de assédio moral e sexual. Por isso, a decisão foi unânime em aumentá-lo para R$50 mil. É isso aí! Nós, mulheres, temos capacidade e honra. Não precisamos de batom, saia curta e salto alto para alcançar nossas metas. Não é sobre mudança. É sobre mudar. Nós que trabalhamos transformando vidas, Sabemos que elas são feitas de começo, meio e recomeço. aqui no CERS, estamos sempre ao seu lado, Em todos os momentos. Onde você estiver, Onde você estiver, oferecendo sempre o melhor. oferecendo sempre o melhor.
Olá, senhoras, olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula interativa, mais uma transmissão CERS. Nós estamos aqui focados, estamos nos preparando para o concurso promotor MP-MG. E se nós observarmos o nosso edital, ele vai começar lá no conteúdo programático de direito penal com Código Penal, 2 pontos, parte geral e parte especial. E focando nesta parte geral, eu quero trazer a nossa aula de hoje, a nossa aula interativa, um dos principais tópicos de todo o direito penal e certamente o mais importante de toda a parte geral, que é a teoria geral do crime. Bom, eu começo, então, dando o meu boa noite às senhoras e aos senhores que estão aqui. Os nossos alunos acompanham aqui pela sala do Zoom. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de me interromper. Se preferirem mandar a dúvida pelo chat, mandem ali, sem problemas. Se preferirem mandar depois para mim a dúvida via plantão de dúvidas do CERS, sem problemas. Se preferirem usar diretamente o Instagram, eu estou lá no @prof. Alexandre Salim. Combinado? Vamos juntos, então. Bom, acredito que todos vocês já saibam que eu sou o coautor nas sinopses de Direito Penal da editora Juspodium, livros que ajudam muitos alunos nesta preparação para os concursos carreiras jurídicas, Ministério Público principalmente. Muito bem, apenas para avisá-los que amanhã as sinopses estarão, salvo engano, das 9 da manhã às 21 horas, estarão com uma super promoção aí da editora Juspodium. Eu já coloquei, inclusive, o link lá no meu feed, coloquei lá no story também, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem. Vamos lá, então. Nós vamos começar a análise da teoria geral do crime. E eu quero iniciar lembrando as senhoras e os senhores, estou aqui compartilhando uma telinha, lembrando as senhoras e os senhores que, no direito penal brasileiro, nós adotamos uma teoria dicotômica. Uma teoria dicotômica. Professor, o que é isto? A teoria dicotômica nos ensina que há um gênero, e este gênero se chama infração penal. A infração penal é um gênero para duas espécies. De um lado, nós temos o crime, chamado no Brasil também de delito, e do outro lado nós temos a contravenção. Eu falo no Brasil por quê? Porque existem outros países que também são da tradição civil law, como é o Brasil. O Brasil é da tradição civil law. Outros países, por exemplo, a Alemanha, que adotam uma teoria tricotômica. Então, quando nós falamos da infração penal, falamos de um gênero para 3 espécies. O crime, o delito, que é uma infração intermediária, e a contravenção, aquela menos grave. Não é o caso brasileiro. No Brasil, nós temos que infração penal é gênero para 2 espécies. De um lado, crime ou delito, do outro lado, a contravenção. E agora, muita atenção, senhoras e senhores. Não existe diferença ontológica entre crime e contravenção penal. Professor, ontológica? Sim. A ontologia é a ciência que estuda o ser. Então, em termos de essência, em termos de natureza, não há diferença alguma entre crime e contravenção penal. E eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que não há uma diferença a priori
entre crime e contravenção. Como assim a priori? Neste primeiro momento de opção do legislador, neste primeiro momento de política criminal. Porque pensem comigo, o legislador fica observando a sociedade e acaba decidindo por elencar certos comportamentos sociais, transformando-os em criminosos ou contravencionais. Neste primeiro momento, dizer que um comportamento qualquer, por exemplo, o stalking, o artigo 147-A do Código Penal. Este crime, relativamente novo, inserido ao Código Penal, agora em 2021, processado por ação penal pública condicionada à representação. Por que é crime? Por opção do legislador. Poderia ser contravenção? Poderia. Tanto é assim, neste momento a priori, que várias contravenções ao longo dos últimos anos viraram crimes por opção do legislador. Basta que nós pensemos, por exemplo, na própria perseguição. O crime do artigo 147-A do Código Penal era a contravenção do artigo 65 LCP, agora é o crime, stalking. Basta que nós pensemos, por exemplo, no porte ilegal de arma de fogo. Era uma contravenção, artigo 19 LCP, agora é crime, lá no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Basta que nós pensemos na falta de habilitação para dirigir veículo automotor em via pública. Era a contravenção do artigo 32 LCP, agora é crime, é o 309 CTB. Bom, tem até uma súmula do STF a este respeito. Anote aí, é a súmula 720. A súmula 720 do STF diz que o 309 CTB derrogou o 32 LCP. O que é a derrogação? A derrogação é a revogação parcial. Há uma revogação total, chamada abrogação, e há uma revogação parcial, chamada derrogação. Pois bem, o 309 CTB derrogou o 32 LCP. Para que vale o 32 LCP hoje? Somente para falta de habilitação para conduzir embarcações a motor em águas públicas. Tudo que tem a ver com veículo automotor em vias públicas está hoje no CTB. Derrogação do 32 LCP. Agora, atenção. Em um momento a posteriori, ou seja, depois que o nosso legislador fez a opção política e aquele comportamento social, seja ele qual for, ele vem incluído ao mundo do direito como criminoso ou como contravencional, chegando aqui no mundo do direito, bom, aí a posteriori há várias diferenças técnicas, técnico-jurídicas entre crime e contravenção. Há várias diferenças técnicas entre crime e contravenção. Eu vou lhes mostrar as principais. Eu vou lhes mostrar o que está na LCP e na própria Lei de Introdução do Código Penal, o Decreto-Lei 3914 de 41. Bom, vamos lá. Diferenças entre crime e contravenção, lembrando, senhoras e senhores, que a priori não há diferença. A diferença é a posteriori, depois que aquele comportamento que ingressou no mundo do direito como criminoso ou como contravencional, depois que ele está no mundo do direito, bom, aí ele sofre a incidência, ou não, de alguns institutos jurídicos. Vamos falar sobre a pena. Primeiro, sobre a qualidade da pena. Você sabia que há uma LCP, uma LICP? LICP é a Lei de Introdução do Código Penal, que na verdade é um decreto-lei. O decreto-lei 3914 de 41, eu estou colocando na telinha. Olhem comigo. Está na nossa telinha o Decreto-Lei 3914 de 41, conhecido como LICP, a Lei de Introdução do Código Penal. Diz o artigo
Primeiro, primeira parte, considera-se crime a infração penal que a lei combina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, ponto e vírgula. E contravenção, a infração penal a que a lei combina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então aqui nós temos uma primeira diferença no que tange a qualidade da pena. Porque o crime é punido com reclusão ou detenção, e a contravenção é punida com prisão simples. A LICP fala prisão simples ou multa. Eu nem falo da multa, porque a multa não é um critério diferencial. Tanto que o crime, por vezes, também é punido com multa. Agora vejam, a diferença não está somente na qualidade da pena, está também na quantidade máxima de apenamento. Pós-pacote anticrime, lembrando que o pacote anticrime é a Lei 13.964 de 2019, mas que entrou em vigor, e você tem que guardar esta data no concurso Promotor MPSP, 23 de janeiro de 2020. Por quê? Porque todas as disposições de natureza penal mais gravosas não podem retroagir. Lembrando que o pacote anticrime altera a lei penal e a lei processual penal. Eu estou falando do direito material. Todas as disposições materiais de direito penal mais gravosas não podem retroagir contra o réu. Então só valem a partir do dia 23 de janeiro de 2020, data da vigência do pacote anticrime. Ok? Então vamos começar lembrando que o crime, depois da unificação na fase de execução da pena, ele tem uma pena máxima a ser cumprida de 40 anos. Artigo 75 do Código Penal, 40 anos. Agora a contravenção tem um máximo de 5 anos. 5. Está no artigo 10 da LCP. E eu aproveito o ensejo, já que falo agora dos 40 anos pós-pacote anticrime, ou dos 30 anos antes do pacote anticrime, para lembrá-los da súmula 715 STF. A súmula 715 STF vai dizer que a contagem dos benefícios leva em conta o total e não os 30 anos antes do pacote anticrime ou os 40 depois dele. Então, se cair na nossa prova promotor MPSP que o sujeito foi condenado a 200 anos de prisão para contagem para fins de livramento condicional, para contagem para fins de progressão de regime, nós levaremos em conta, no meu exemplo, os 200 anos. Ok? Súmula 715 do STF. Outra diferença importante, senhoras e senhores, diz respeito à punição da tentativa. Porque, em regra, se pune a tentativa dos crimes. Está no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Agora, a tentativa de contravenção não é punível. Está expresso no artigo 4º da LCP. A tentativa de contravenção não é punível. Artigo 4º da LCP. Então, em regra, se pune a tentativa dos crimes, mas não se pune a tentativa das contravenções. Outra diferença importante diz respeito à extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? É a aplicação da nossa lei penal a crimes que aconteceram fora do Brasil. Crimes que aconteceram fora do nosso território nacional. Pois bem, a extraterritorialidade só é possível nos crimes. Artigo 7º da LCP. Artigo 7º, desculpem, do CP, do Código Penal. Só é possível nos crimes. Artigo 7º do CP. Não é possível nas contravenções. Agora sim, LCP, artigo 2º. O artigo 2º da LCP, a Lei das Contravenções Penais, que também é um decreto-lei. O decreto-lei 3688 de 41 diz que esta lei, a LCP, somente se aplica à contravenção praticada no território nacional. Então, eu não aplico a LCP para contravenções praticadas fora do território.
A extraterritorialidade só vale para crimes, não vale para contravenções. Outra diferença importante diz respeito ao erro de proibição, excusável ou inevitável. Anote aí, erro de proibição. Aquele que incide sobre o caráter proibitivo da norma. Eu sei o que eu estou fazendo, só que eu acho que não é crime. Eu acho que não é proibido, eu acho que não é errado. Eu acho que a minha conduta é permitida. Eu erro sobre a proibição. Muito bem. Qual é a consequência do Código Penal para o erro de proibição excusável ou inevitável? Anote aí, artigo 21 do Código Penal. Isenta de pena, ou seja, exclui a culpabilidade. Isentar de pena significa excluir a culpabilidade. É a consequência do erro de proibição excusável ou inevitável. Agora, lá nas contravenções, anote, artigo 8º da LCP, haverá o perdão judicial. E aí, eu lhes pergunto, o que é mais benéfico ao réu? Isentar de pena / excluir culpabilidade ou aplicar o perdão judicial? É claro que isentar de pena. É claro que excluir culpabilidade, porque conforme prevalece, nós já veremos isto, a culpabilidade é elemento estruturante do conceito analítico de crime. Portanto, sequer haverá o crime, ao passo que no perdão judicial o juiz reconhece o crime, condena, mas não aplica a pena. No meu livro Sinopses de Direito Penal, editora Juspodium, volume 1, eu defendo o seguinte: eu tenho uma lei posterior mais benéfica. O artigo 21 do Código Penal, que veio com a reforma penal de 84, é posterior à LCP, que é o Decreto-Lei 3.688 de 41. Então, a parte geral nova do Código Penal, lá de 84, é posterior à LCP. Se eu tenho 21, cuja consequência mais benéfica que o artigo 8º LCP, eu tenho que fazê-la retroagir. Esta consequência tem que retroagir. Então, nós defendemos que, se para o mais, que é o crime, haverá isenção de pena e exclusão de culpabilidade, para o menos, que é a contravenção, haverá isenção de pena e exclusão da culpabilidade também, ainda que o artigo 8º da LCP preveja perdão judicial. Lembre que há também uma diferença de processo penal, porque a ação penal nos crimes pode ser pública ou privada, conforme o caso. Mas nas contravenções, artigo 17 da LCP é sempre pública e incondicionada. Sempre pública e incondicionada. Então, veja, a posteriori, quando aquele comportamento social escolhido pelo legislador ingressa no mundo do direito, neste mundo artificial do direito penal, como um comportamento criminoso, ou como um comportamento contravencional, bom, aí há várias diferenças, como nós acabamos de ver. No que tange, senhoras e senhores, eu estou voltando ao nosso material, no que tange ao conceito analítico de crime. Professor, o que é o conceito analítico? Ora, é o conceito científico. É o conceito dogmático, é o conceito doutrinário do crime. Não há uma única posição. Há autores que defendem um posicionamento, um conceito, uma definição bipartida. O crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade seria um mero pressuposto para aplicar a pena. Há autores que defendem um conceito quadripartido. Bom, existe um autor brasileiro, um clássico, eu gosto muito dele, Basileu Garcia, que fala em 5 elementos: conduta, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Mas não é o que prevalece. O que prevalece no Brasil, senhoras e senhores, é que o crime, do ponto de vista analítico, é formado por fato típico. É formado
por ilicitude ou antijuridicidade. É formado por culpabilidade. É um fato típico, ilícito e culpável. Professor, isto significa que as demais posições estão erradas? Não. Não significa que conceitos bipartidos, quadripartidos ou mais estejam errados. Negativo. Significa que há uma posição majoritária no Brasil defendendo um conceito tripartido ou tripartite. E vejam, senhoras e senhores, existem determinadas causas que excluem o primeiro elemento, o fato típico. Existem determinadas causas que excluem o segundo elemento, a ilicitude ou antijuridicidade. Existem determinadas causas que excluem o terceiro elemento, a culpabilidade. Então, ao fim e ao cabo, estudar a teoria geral do crime nada mais é do que compreender o conceito analítico de crime, este conceito majoritário, o crime como fato típico, como ilicitude ou antijuridicidade e como culpabilidade. E, claro, compreender as suas causas de exclusão. Então, vamos, a partir de agora, trabalhar algumas causas de exclusão do primeiro elemento, depois do segundo elemento e depois da culpabilidade do terceiro elemento do conceito analítico de crime? Vamos lá, então. Eu vou voltar ao nosso material. Eu voltei ao nosso material, estou pegando uma página nova e eu quero trazer exemplos de exclusão do fato típico, ou seja, da própria tipicidade. E eu começo lembrando-os do princípio da insignificância. O princípio da insignificância é dos princípios penais fundamentais, um dos mais importantes, pela sua grande incidência nas nossas provas para Ministério Público. O princípio da insignificância, anotem, senhoras e senhores, exclui a tipicidade material. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material, desde que presentes certos requisitos, certas condições cumulativas, segundo o STF e o STJ. Como é que você, minha aluna, você, meu aluno aqui no CERS, para promotor MPSP, vai memorizar os requisitos objetivos para o reconhecimento do princípio da insignificância? Aqui vai o meu macete da Mari. Professor, Mari é o meu macete da Mari. Você vai colocar aí que o M vem de mínima ofensividade da conduta do agente. Você vai colocar aí que o A vem de ausência ou nenhuma. Ausência ou nenhuma periculosidade social da ação. Você vai colocar aí que o R vem de reduzido. Às vezes cai reduzidíssimo, é a mesma coisa. Grau de reprovabilidade do comportamento. E você vai colocar aí que o I vem de inexpressividade. Inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Senhoras e senhores, não há decisão sobre o princípio da insignificância que não passe por aqui. Mari, M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. É claro que, durante as minhas aulas, eu aprofundo o princípio da insignificância. Eu enfrento o requisito subjetivo. Por exemplo, o reincidente, ele faz jus ao princípio da insignificância? Durante as minhas aulas, eu exploro uma decisão paradigmática do plenário do Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai dizer que a reincidência por si só não impede a incidência do princípio da insignificância, devendo o juiz analisar o caso concreto. O STF não está dizendo sim ou não. O STF está dizendo que o juiz do caso concreto é que decide. E mais, se o crime for furto e o juiz do caso concreto se convencer pela não incidência do princípio da insignificância e decidir condenar o réu, nós temos que paralisar a letra C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. A letra C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. O regime inicial será necessariamente o aberto nestes casos, tá? Bom, mas eu te trouxe apenas voltei para o nosso material, uma tese que exclui a tipicidade. Lembrando, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Outra tese importante diz respeito com o crime impossível. O crime impossível, senhoras e senhores, é uma causa de exclusão da tipicidade. E agora da própria tipicidade formal, não da material. Professor Salim, eu não me lembro da diferença entre a tipicidade formal e a tipicidade material. Não tem problema. Tipicidade formal é um mero juízo de adequação. Aquilo que nós, no direito penal, chamamos de subsunção típica. Ou seja, sem qualquer juízo de valor, você verá se o fato praticado no mundo real se amolda ao que está na lei como crime ou contravenção. Se houver este ajuste, esta adequação, o fato é formalmente típico. Depois que você verifica que existe tipicidade formal, você analisa a tipicidade material, que é o que eu chamo de desvalor da conduta e ou do resultado. Tipicidade material como desvalor da conduta e ou do resultado. Eu vou analisar se aquele comportamento, embora previsto formalmente em lei como crime, ele ofendeu de forma grave o bem tutelado, de forma tão grave que justifique a intervenção do direito penal, que hoje, modernamente, é tido como a última ratio. Ou seja, o direito penal, para o princípio da subsidiariedade, só intervém se aquele comportamento social não puder, no que tange ao conflito, ser resolvido de forma satisfatória com outros ramos do direito. Se, por exemplo, aquele conflito social puder ser resolvido de forma satisfatória com o direito civil, reparando o dano,
Ou com direito administrativo, com a sanção disciplinar, eu não chamo penal. Eu não uso penal. O penal é a última ratio. O penal é a última instância, é o último recurso, é o último mecanismo. É o que nos ensina o princípio da subsidiariedade. Enquanto o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, o crime impossível exclui a própria tipicidade formal. Quando nós falamos em crime impossível, nós falamos em algumas hipóteses de crime impossível. Quais são estas hipóteses? Letra A. Ineficácia absoluta do meio. Letra B. Impropriedade absoluta do objeto. Letra C, aquilo que eu vou chamar de flagrante preparado ou provocado. As duas primeiras hipóteses estão no artigo 17 do Código Penal. E a última está na súmula 145 do STF. Ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto no artigo 17 Código Penal. O flagrante preparado ou provocado na súmula 145 do STF. Vamos rapidamente até o nosso Código Penal. Então, eu estou compartilhando agora o nosso CP. Está na tela o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou descendo para o artigo 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ineficácia absoluta do meio. Senhoras e senhores, o meio de execução escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz. O meio de execução escolhido pelo agente é totalmente inidôneo. O agente não tem como produzir qualquer resultado lesivo com aquele meio de execução. E aqui muita atenção para a falsificação grosseira. Se cair na nossa prova falsificação grosseira, você já sabe, é crime impossível. A falsificação grosseira é crime impossível. Agora, sabe qual é a pegadinha? É crime impossível para o delito contra a fé pública. Porque, às vezes, senhoras e senhores, mesmo diante da falsificação grosseira, o agente consegue uma vantagem patrimonial. Às vezes, mesmo diante da falsificação grosseira, o autor consegue a prática de um estelionato. Nós estamos aqui nos preparando para promotor MPSP, ou seja, Justiça Comum Estadual. Então, não me interessam os crimes que são de competência federal, como, por exemplo, a moeda falsa. Por que a moeda falsa, o artigo 289 do Código Penal, é de competência da Justiça Federal? Porque fabricar moeda, diz o artigo 164 da Constituição. Repito, 164 da Carta Magna. Falsificar moeda é competência da União por meio do Banco Central. Então, no momento em que há falsificação de uma moeda, há um crime que atenta contra um serviço da União, fazendo incidir o 4º inciso do artigo 109 da nossa Constituição.
Portanto, a moeda falsa não fica conosco, promotores de justiça, MP estadual. Não. É um crime de atribuição dos nossos colegas MPF, procuradores da República. Mas poderá ocorrer de mesmo diante de uma falsificação grosseira, o autor conseguir praticar um estelionato. Veja, mesmo diante de uma falsificação grosseira, ele obtém a indevida vantagem patrimonial. O que você vai responder na prova? Que neste caso, continua não existindo o crime contra a fé pública. É crime impossível, mas nós teremos o crime de estelionato, que é de competência da Justiça Estadual e vem para nós, Ministério Público Estadual. O fundamento, senhoras e senhores, é a súmula do STJ de número 73 na telinha. Está na tela, eu vou ampliar, fica melhor de vocês lerem aqui. Diz assim, a súmula 73 do STJ. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Ok? Então lembre, mesmo diante da falsificação grosseira, se houver estelionato, vem para nós, Justiça Estadual, e o fundamento está aqui na súmula 73 do STJ. Tá joia? Bom, o Código Penal fala depois, no artigo 17, na impropriedade absoluta do objeto. O que você tem que lembrar aqui? O objeto material do crime não existe. Professor, o que é o objeto material do crime? Ora, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, por exemplo, a moça acha que está grávida e ela pratica uma determinada manobra abortiva, ela toma um remédio abortivo. Só que uma semana depois vem a menstruação dela, que só estava atrasada. Nunca houve feto a ser abortado. Nunca houve objeto material do crime. Então, para aquela suposta prática abortiva, a tese é do crime impossível. Nós temos uma causa de exclusão da tipicidade formal. E como eu lhes disse, olhem na tela de novo, nós temos o flagrante preparado ou provocado. Também conhecido, anotem aí, como crime putativo por obra do agente provocador. Como é que é, Salim? Crime putativo por obra do agente provocador. O crime putativo por obra do agente provocador é o flagrante preparado ou provocado. O que nos diz a súmula do STF de número 145? Eu estou indo para ela. Diz assim: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É claro que o STF, ele fala na polícia aqui, mas, veja, pela polícia, né? Mas você vai usar a inteligência da súmula para quaisquer outras situações, inclusive envolvendo particulares, desde que haja preparação, desde que haja provocação. Então, veja, sempre que alguém monta uma armadilha, ao mesmo tempo em que toma todas as providências para impedir a consumação, você tem o flagrante preparado, o flagrante provocado, o crime putativo por obra do agente provocador. E a questão da nossa prova promotor MP-SP será a seguinte: qual é a diferença entre o agente policial provocador e o agente policial disfarçado? Porque, veja, uma coisa é o policial bater na porta do traficante, se fazer passar por um consumidor para prender o traficante em flagrante.
No verbo vender, isto é crime impossível. É claro que nós, aspas, salvamos o flagrante por causa de outros verbos que denotam, que caracterizam crime impossível, como guardar, como ter em depósito. Mas vender, que caracteriza o crime impossível, não, que caracteriza o crime permanente. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. O guardar, o ter em depósito, caracterizam crime permanente. Mas vender é crime impossível. Qual é a diferença entre o policial provocador e o policial disfarçado? Porque se você observar a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, no seu artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, este inciso 4º veio com pacote anticrime, redação dada pela lei 13.964 de 2019. E ali nós temos o verbo vender. Só que agora nós precisamos de elementos probatórios que comprovem uma participação criminosa anterior. Elementos razoáveis de comprovação criminosa anterior. Como é que eu comprovo isto? Eu comprovo com uma investigação preliminar. Então, se não existe qualquer investigação preliminar e o policial simplesmente bate na porta do traficante e faz o traficante vender a droga a ele, porque ele, policial, se passa por um usuário, o verbo vender é crime impossível. Claro que eu salvo o flagrante com outros verbos, mas o vender é crime impossível. Ao passo que se aquele policial que trabalha no DENARC, por exemplo, já está investigando aquele traficante, já ouviu testemunhas, já fez filmagens, já fez diligências prévias, há uma investigação preliminar. Neste caso, o verbo vender é crime. Não é fato atípico, é crime. O flagrante é válido. Não há preparação e nem provocação. Então, muito cuidado hoje com o policial disfarçado, que está na lei de drogas e está também na lei de armas, no Estatuto do Desarmamento. Tá bem? Voltei ao nosso material. No nosso material, senhoras e senhores, eu os lembro mais uma vez que o crime, conforme prevalece, é formado por fato típico, é formado por ilicitude ou antijuridicidade e é formado por culpabilidade. Muito bem. Vamos passar agora à análise de algumas teses que excluem o segundo elemento deste conceito analítico de crime, a ilicitude ou antijuridicidade. Aqui nos interessa, sobretudo, o que está no artigo 23 do Código Penal. As causas legais de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Eu estou, senhoras e senhores, voltando ao nosso Código Penal. Vamos lá. Aqui, compartilhando o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu desci para o 23. Vejam, exclusão de ilicitude. Não há crime quando a gente pratica o fato. 1, em estado de necessidade. 2, em legítima defesa. 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Nós temos aqui, em 3 incisos, 4 teses. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. No que tange à legítima defesa e ao estado de necessidade, o que você tem que, de cara, analisando o enunciado da questão, identificar? Que a palavra-chave do estado de necessidade é perigo.
E a palavra-chave da legítima defesa é agressão. Se cair uma situação de perigo, provavelmente a resposta é estado de necessidade. Se cair uma agressão, provavelmente é legítima defesa. Qual é a origem do perigo lá no estado de necessidade? Ato humano, fato da natureza ou ataque de animais. Qual é a origem da agressão na legítima defesa? Ato humano, e acabou. Enquanto o perigo pode advir de ato humano, fato da natureza ou do ataque de animais, a agressão é sempre humana. Só cuidado com a pegadinha. Porque a banca vai colocar que o homem usou um bicho como arma. O homem usou um cão bravo como arma, abriu a coleira e disse, pega, pega. Neste caso, em que o homem atiça o bicho e o usa como arma, ele, homem, é o agressor. Então a reação é em legítima defesa. Uma coisa é o animal atacar instintivamente. A reação é em estado de necessidade. Outra coisa é o bicho atacar porque está obedecendo à vontade do dono. Aí a agressão é do dono. O bicho não tem vontade. O bicho age ou instintivamente ou obedecendo à vontade do dono. Se o bicho é a arma do dono, o dono é o agressor. A reação é em legítima defesa. Aprofundando a questão doutrinária. No estado de necessidade, a teoria adotada pelo nosso Código Penal se chama unitária. Unitária porque o nosso Código Penal prevê um só estado de necessidade. Aquele chamado justificante. Justificante é o que exclui ilicitude. Como toda regra, teoria unitária, há exceção. O Código Penal Militar adota uma teoria diferenciadora, ou teoria da diferenciação. Porque o Código Penal Militar prevê 2 estados de necessidade. O exculpante, que exclui culpabilidade, e o justificante, que exclui a ilicitude. Agora veja, o Código Penal Militar é exceção. A regra é o Código Penal comum, aplicado a todas as pessoas. E para o Código Penal comum, a teoria unitária. Há um só estado de necessidade, chamado justificante, que é o que exclui ilicitude. Descendo um pouquinho agora sobre a legítima defesa funcional, que veio com o pacote anticrime, é o novo parágrafo único do artigo 25. Vamos voltar até o Código Penal. Compartilhei aqui. Diz o parágrafo único do 25. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Conforme prevalece, senhoras e senhores, não houve qualquer modificação jurídica aqui, tanto que o parágrafo único manda observar os requisitos do caput. Conforme prevalece, a modificação é muito mais política do que jurídica. É uma promessa de campanha do atual presidente da República. É a posição majoritária. Mas não é a posição deste professor que vos fala. Não é a minha posição. Eu parto do pressuposto que a lei não possui palavras inúteis. Por que o caput fala em agressão atual ou iminente? Atual, aquela que já começou a ofender o bem jurídico, mas ainda não cessou. E iminente, a que está prestes a se tornar atual. Só que o parágrafo único, ao invés de repetir agressão atual ou iminente, fala agressão ou risco de agressão. Opa! Risco de agressão? Nós não temos esta expressão no caput. Olhe na tela de novo comigo. Enquanto o caput fala agressão atual ou iminente, o parágrafo fala agressão ou risco de agressão.
A pergunta que não quer calar é: risco de agressão é a mesma coisa que agressão iminente? Eu entendo que não, em posição vencida, em posição minoritária. Eu entendo que não. Eu entendo que na agressão iminente, a agressão é certa. Ela vai ocorrer, a não ser que a vítima reaja em legítima defesa. Agora, no risco de agressão, nós temos uma agressão incerta, uma agressão que pode ou não acontecer. Então, na agressão iminente, a certeza da agressão; no risco de agressão, a agressão é incerta. Guarde isso. Se cair, você vai lembrar de mim. Ok? Voltei ao nosso material. Nós sabemos, senhoras e senhores, que conforme prevalece o conceito analítico de crime, ele passa por um conceito tripartido ou tripartite. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Hoje, não foi sempre assim, hoje a culpabilidade, por sua vez, é formada por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Observem, esta é a atual estrutura da culpabilidade. Por que, professor, você fala atual estrutura da culpabilidade? Porque, senhoras e senhores, não foi sempre assim. A culpabilidade era uma antes do finalismo e passa a ser outra depois do finalismo. Antes do finalismo, para uma teoria puramente psicológica, a culpabilidade, ela se confunde com dolo e culpa. Dolo e culpa são espécies de culpabilidade. Para uma teoria psicológico-normativa, a culpabilidade é formada por imputabilidade, dolo e culpa, olhem eles de novo, e por exigibilidade de conduta diversa. E aí vem o finalismo de Welsel e a reforma penal de 84, um divisor de águas dentro do Código Penal. E aquela culpabilidade que começa puramente psicológica, ela chega agora, hoje, a ser puramente normativa. Puramente normativa, uma teoria normativa pura. E para a teoria normativa pura, voltei. A culpabilidade é formada, 1, por imputabilidade, 2, por potencial consciência da ilicitude e 3, por exigibilidade de conduta diversa. Lembrando, senhoras e senhores, que, conforme prevalece, a teoria normativa pura da culpabilidade também é chamada de teoria extrema, estrita ou extremada da culpabilidade. Só que há uma dissidência no Brasil. Existem autores que são filiados a uma teoria limitada da culpabilidade. Qual é a grande diferença entre uma teoria extremada da culpabilidade e uma teoria limitada da culpabilidade? Para os adeptos da teoria extremada da culpabilidade, as hipóteses de discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal configuram erro de proibição, exclusão da culpabilidade. Já para os adeptos da teoria limitada da culpabilidade, o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal configura erro de tipo, o chamado erro de tipo permissivo, que exclui dolo e culpa, a própria tipicidade, o fato típico. Repito, para os adeptos de uma teoria extremada da culpabilidade,
este dispositivo, o 20, parágrafo 1º do Código Penal, é erro de proibição. E, como tal, exclui a culpabilidade. Agora, para os adeptos de uma teoria limitada da culpabilidade, o 20, parágrafo 1º, é erro de tipo, chamado erro de tipo permissivo, que exclui a tipicidade. Leia-se dolo e culpa. Ok? Bom, mas se por um lado nós temos uma diferença entre as teorias extremada e limitada da culpabilidade, por outro lado nós temos um ponto em comum. E o ponto em comum, voltei, passa justamente por aqui. Pelos mesmos 3 elementos estruturantes. Tanto a teoria extremada quanto a teoria limitada da culpabilidade dizem que culpabilidade hoje é formada por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Muito bem. E o que exclui o primeiro elemento da culpabilidade, a imputabilidade? Quais são as chamadas causas de inimputabilidade? Ou causas de exclusão da imputabilidade? Anote aí. Doença mental. Desenvolvimento mental incompleto. Desenvolvimento mental retardado. Menores de 18 anos. Embriaguez acidental completa. De novo, quais são as causas de exclusão da imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, menores de 18 anos e embriaguez acidental completa. As 3 primeiras, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, estão no artigo 26, caput do Código Penal. A 4ª, menores de 18 anos, está no artigo 27 do Código Penal e também na Constituição, artigo 228. E a 5ª, a embriaguez acidental completa, está no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. São as causas de exclusão da imputabilidade. As causas de exclusão deste primeiro elemento da culpabilidade. Muito bem. E o que exclui o segundo elemento da culpabilidade? A chamada potencial consciência da ilicitude. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? A sua resposta é o erro de proibição excusável ou inevitável. O erro de proibição excusável ou inevitável é o que exclui a potencial consciência da ilicitude. Fundamento legal, anote aí, artigo 21 do Código Penal. Voltei à atual estrutura da culpabilidade. E o que exclui a exigibilidade de conduta diversa? O que exclui a exigibilidade de conduta diversa? A sua resposta é a inexigibilidade de conduta diversa. E atenção agora, porque existem causas legais e causas supralegais, extralegais, que não estão na lei de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, uma causa legal, na verdade 2, porque ambas estão no 22. Causas legais que estão na lei de exclusão da culpabilidade. Eu vou para o 22. Coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Leia comigo. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que você tem que lembrar aqui? Primeiro,
que uma coisa é coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade do coagido. Outra é coação física irresistível, que exclui a conduta do coagido. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. A coação física irresistível exclui a conduta. Outra coisa, a tese da obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal só pode ser ventilada, só pode ser suscitada se nós tivermos uma relação de direito público. O superior hierárquico e o subordinado, ambos, são funcionários públicos. Se cair na prova uma relação de direito privado, pai e filho, mestre e discípulo, patrão e empregado, você não pode usar a obediência hierárquica. Claro, use outra tese, talvez a própria coação moral irresistível, mas não a obediência hierárquica. Ela só vale se a relação é de direito público. Lembre, a obediência hierárquica, este poder hierárquico é inerente à administração pública. Tá bem? E existem causas supralegais que não estão na lei, de exclusão da exigibilidade de conduta adversa e da própria culpabilidade. Eu cito no meu livro algumas delas. Por exemplo, a cláusula de consciência. Por exemplo, a desobediência civil. Por exemplo, o conflito de deveres. Por exemplo, a inexigibilidade de outra conduta, de conduta adversa em sentido estrito. Por exemplo, é uma tese muito invocada em crimes tributários. Muitas vezes, nós, promotores, verificamos que a defesa sequer contesta a sonegação. O que a defesa quer comprovar é que no momento da sonegação, a empresa do cliente estava em uma situação falimentar. Porque lá no final depois virá a tese, senhor juiz, ou era dar dinheiro para o Estado a título de impostos ou pagar os empregados. Senhor juiz, ou era dar dinheiro para o Estado a título de impostos ou comprar comida para a família. Não era exigível do meu cliente outra conduta. É uma tese que não tem previsão legal, salvo no caso do policial infiltrado. Lá no artigo 22, no artigo 22, desculpem, no artigo 13, o 13, parágrafo único da Lei do Crime Organizado. Eu vou lhes mostrar. A Lei do Crime Organizado é a 12.850 de 2013. A lei que define organização criminosa no Brasil. Olhe só. Abri. 12.850 de 2013. Eu estou descendo para o artigo 13. O artigo 13, ele vai dizer o seguinte. Vamos até o 14 e nós voltamos para o 13. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Então, a inexigibilidade de conduta diversa, regra geral, é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Não há previsão legal, menos aqui, no caso do policial infiltrado. Artigo 13, parágrafo único, voltei lá em cima, da Lei 12.850 de 2013. Aqui, a inexigibilidade de conduta adversa é uma causa legal, está prevista na lei. Ok? Então vejam, esta é uma parte da teoria do crime que eu sintetizei em 1 hora de aula, trazendo às senhoras e aos senhores teses importantes que excluem o crime por falta do seu primeiro elemento, o fato típico, ou por falta do seu segundo elemento, a ilicitude ou antijuridicidade, ou por falta do seu terceiro elemento, a culpabilidade. Ok? Eu agradeço a atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado, Adriane. Muito obrigado, Fábio Costa Ferrer. Eu estou à disposição de vocês. Da mesma forma aqui, Eduardo, Manuel, Aislan, Klaus,
Quem mais está aqui? Todos vocês, minhas alunas e meus alunos, para promotor MPSP. Nós estamos juntos durante a preparação das senhoras e dos senhores. Contem comigo. Até a próxima aula. Bons estudos e, como sempre, aquele abraço. Até mais, pessoal.